Olá, Fabrício Venâncio aqui. Algum tempo atrás aconteceu algo muito poderoso comigo e é exatamente isso que eu quero compartilhar com você agora. Não foi nenhuma técnica complexa, nem uma reprogramação cheia de etapas. Foi algo muito mais simples, né? Uma única frase. Na verdade, uma formação, uma pergunta que desde que comecei a repetir mudou completamente a minha energia, o meu estado emocional e até os meus resultados. Mas antes de te contar o que é essa frase e por que ela tem o poder de transformar a sua vida, eu quero deixar um convite rápido. Se você sente que tem se esforçado demais e colhido de menos, talvez seja a hora de parar de empurrar a vida com força e começar a deixar o seu subconsciente trabalhar por você. A sessão Prosperidade Sem Esforço já está aberta nela. Eu vou te ajudar pessoalmente a reprogramar sua mente para ganhar dinheiro de forma leve, automática e natural. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora, voltando ao tema de hoje. Durante muito tempo, eu venho testando maneiras de reprogramar o subconsciente. E sempre que descubro algo que realmente faz diferença, eu trago aqui para compartilhar com você. Porque prosperidade não é um tema técnico, é humano. É sobre sentir, é sobre energia, é sobre identidade. E quando comecei a aplicar essa formação, percebi uma transformação tão profunda que parecia tocar todas as áreas da minha vida ao mesmo tempo. Corpo, mente, relacionamentos, disposição, clareza, até a forma de enxergar o momento presente. Eu cheguei a uma sensação que há muito tempo não experimentava, a de estar exatamente onde eu deveria estar, de que nada falta, de que o agora é o melhor momento da minha vida. E o mais curioso é que essa sensação não nasceu de fora. Ela começou dentro, através de uma pergunta simples que eu inseri numa das minhas reprogramações e que aos poucos começou a mudar tudo. Talvez hoje você esteja vivendo algo completamente diferente do que eu vivi naquele período. Talvez esteja endividado, cansado, travado profissionalmente ou emocionalmente. Mas eu te garanto, o que eu vou te mostrar aqui pode mudar completamente a forma como você se sente e, por consequência, tudo o que acontece ao seu redor. Porque a forma como você se sente agora é o ponto de partida para tudo que você vai manifestar daqui para frente. O que eu vou te ensinar neste vídeo não é só uma frase bonita. É uma chave capaz de fazer o seu subconsciente reorganizar a sua realidade inteira, de dentro para fora, para que ela se torne coerente com uma nova verdade. E a nova verdade é essa. Agora é o melhor momento da sua vida. É sobre isso que a gente vai mergulhar hoje de forma prática, espiritual e profunda. Mas antes, deixa eu te contar de onde tudo isso começou. Naquela época eu não estava bem. Não era algo físico, era interno. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas não consegue identificar exatamente o que? Era isso? Eu continuava fazendo as minhas práticas, as minhas reprogramações, os meus áudios, mas por dentro parecia que algo ainda estava desalinhado. Eu sentia um peso, um desânimo leve, porém constante, uma sensação silenciosa de que faltava algo mesmo quando tudo aparentemente estava no lugar. E o mais interessante é que esse desconforto não era visível para ninguém. Por fora tudo parecia certo. Trabalho andando, canal crescendo, projetos acontecendo, mas por dentro existia uma insatisfação discreta, uma inquietação que me fazia questionar por que eu ainda não me sinto completamente bem se tudo está dando certo. Foi aí que eu percebi que às vezes o que falta não é sucesso, não é reconhecimento, não é dinheiro. O que falta é paz. É a sensação de estar inteiro no presente, sem precisar corrigir nada, sem precisar provar nada, sem tentar consertar o que já está resolvido. Pouco antes desse período, eu tinha gravado um vídeo sobre o Dia dos Pais. Foi um dos vídeos mais pessoais que já publiquei. Nele, eu falava sobre a minha relação com meu pai e sobre o quanto ainda existiam partes dentro de mim que precisavam ser curadas. E aquilo mexeu comigo. Porque quando a gente fala de prosperidade, muita gente pensa só em técnica, mas eu aprendi na prática. O dinheiro não flui onde há dor não resolvida. O dinheiro é energia e ele precisa de espaço para circular. E, dentro de mim, ainda existiam memórias, ressentimentos, tensões antigas ocupando esse espaço. Foi nesse contexto que eu percebi que precisava fazer algo diferente. Eu sempre usei reprogramações para liberar crenças, mas naquele momento eu sentia que não bastava eliminar bloqueios. Eu precisava instalar uma nova vibração. Uma vibração de leveza, de contentamento, de presença. E foi quando essa frase, ou melhor, essa formação veio até mim. Eu não planejei, não sentei para escrever. Ela simplesmente apareceu. Como se fosse um pensamento sussurrado, uma resposta intuitiva. Por que agora é o melhor momento da minha vida? Quando essa pergunta veio, algo em mim relaxou. Parecia que eu tinha encontrado uma brecha na rigidez da mente racional. Era como se o subconsciente dissesse:
Então, se esse é o melhor momento, deixa eu te provar por quê. E foi exatamente isso que começou a acontecer. A frase veio de forma tão natural que, no começo, eu nem dei a ela a importância que merecia. Eu apenas senti que deveria colocar ela dentro da minha reprogramação pessoal. Então, uma noite, antes de dormir, gravei um novo áudio e incluí ali, entre as afirmações mais comuns, essa pergunta: por que agora é o melhor momento da minha vida? E foi aí que tudo começou a mudar. Se você já ouviu falar sobre as afirmações, sabe que elas são diferentes das afirmações comuns. A afirmação é uma declaração direta. Eu sou próspero, eu tenho sucesso, eu estou curado. A formação, por outro lado, é uma pergunta: por que eu sou próspero? Por que o sucesso flui até mim com tanta facilidade? Por que eu me sinto tão bem comigo mesmo? E essa diferença muda tudo, porque a mente humana foi feita para buscar respostas. Quando você afirma algo, o subconsciente pode resistir. Ele pode dizer: não é verdade, você não é assim, olha para sua conta bancária, olha para sua vida. Mas quando você pergunta, ele não argumenta, ele procura evidências. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois de alguns dias repetindo essa formação, percebi que meu cérebro começou a trabalhar a meu favor, sem eu precisar forçar nada. Situações boas começaram a se apresentar. Pequenas coisas, no início. Um problema que parecia difícil de resolver e de repente se encaixava. Uma conversa que antes seria tensa, fluía com leveza. Um hábito que eu não conseguia mudar, simplesmente se dissolvia sem esforço. Era como se essa pergunta tivesse reprogramado o meu olhar. Tudo o que antes eu enxergava como obstáculo começou a parecer apenas parte do processo, como se cada detalhe fizesse sentido dentro dessa nova crença. Este é o melhor momento da minha vida. E quanto mais eu me convencia disso, mais o universo me mostrava razões para acreditar. Porque o que a formação faz é isso, ela cria uma coerência vibracional entre o que você pensa, o que você sente e o que você vive. E quando há coerência, a realidade responde. Você para de tentar empurrar as coisas com força e começa a atrair o que é compatível com o seu novo estado de consciência. Foi a partir daí que eu percebi: o poder dessa simples pergunta vai muito além de uma técnica. Ela não serve só para se sentir melhor, ela serve para realinhar a vida inteira. Depois que comecei a repetir essa formação, tudo começou a se ajustar de um jeito que eu não esperava. E não estou falando de milagres instantâneos ou coincidências esotéricas, estou falando de resultados concretos. Nos primeiros dias, o mais perceptível foi a leveza. Aquele peso constante, aquela ansiedade que parecia estar sempre no fundo do peito, simplesmente foi desaparecendo. Era como se a minha mente tivesse parado de buscar o que estava errado e começado a procurar o que já estava certo. Em pouco tempo, o reflexo disso apareceu em tudo. Eu comecei a cuidar melhor do corpo sem pressão, sem dieta forçada, sem luta. Mudei naturalmente alguns hábitos alimentares e em cerca de 30 dias perdi 6 quilos. Mas o mais importante é que essa mudança não veio da culpa ou da vontade de controlar, veio de dentro. Eu comecei a gostar de cuidar de mim. Parecia que o corpo estava respondendo ao mesmo comando do subconsciente. Agora é o melhor momento da minha vida. Em paralelo, a energia emocional também mudou. Questões antigas, principalmente ligadas a relacionamentos e autocrítica, começaram a se dissolver. Era como se o próprio subconsciente estivesse me dizendo: se este é o melhor momento, então essas dores não fazem mais sentido aqui. E uma coisa que eu nunca me canso de repetir: quando a emoção muda, a realidade acompanha. Eu percebi que essa simples pergunta estava reorganizando o meu sistema interno. Pessoas começaram a me procurar sem eu precisar forçar nada. Ideias começaram a fluir com mais clareza. As coisas deixaram de parecer trabalho e começaram a parecer expressão. E quanto mais eu me sentia bem, mais coisas boas apareciam, não porque eu corria atrás, mas porque a frequência de quem eu era já estava compatível com aquilo. Essa é a parte mais bonita de todo o processo. Quando você acredita de verdade que agora é o melhor momento da sua vida, o seu subconsciente começa a agir como se isso fosse uma verdade absoluta. E quando ele aceita essa verdade, ele se encarrega de alinhar tudo ao redor para que a realidade se torne coerente com essa crença. Porque é assim que o universo funciona. Ele não responde ao que você quer, ele responde ao que você acredita. E eu comecei a acreditar que tudo já estava bem, e foi aí que tudo começou a ficar bem de verdade. A grande força dessa prática não está apenas nas palavras, está na forma como o subconsciente reage a elas. A mente consciente é lógica, crítica, comparativa. Ela precisa entender, medir, avaliar. Já o subconsciente é simbólico, emocional e literal. Ele não discute, ele aceita o que é sentido como verdade. E o que a formação faz é criar uma ponte entre esses dois mundos. Quando você afirma algo como "eu sou próspero", o consciente imediatamente busca evidências contrárias. Ele olha para sua conta bancária, lembra das contas atrasadas, compara a sua vida com a dos outros e diz: não, você não é.
Mas quando você transforma isso na pergunta por que eu sou próspero, o jogo muda completamente. O consciente se silencia, porque ele não tem como negar uma pergunta, e o subconsciente, que vive buscando coerência, começa a procurar respostas que validem essa nova ideia. É como plantar uma semente dentro de um solo fértil. O simples ato de se perguntar por que agora é o melhor momento da minha vida faz o subconsciente começar a provar que isso é real. E, sem perceber, você muda o foco da sua atenção, deixa de observar o que está faltando e começa a enxergar o que já está funcionando. E aquilo em que você foca expande. Esse é o segredo oculto da formação. Ela não força o subconsciente a acreditar, ela o convida a participar. E, quando o subconsciente participa, ele muda o roteiro da sua realidade. Você começa a atrair situações, pessoas e oportunidades que refletem o novo padrão que você instalou. É por isso que essa pergunta é tão poderosa. Ela não é só positiva, é inclusiva. Ela diz ao universo, ó, eu já aceitei o agora. Eu já aceitei o bem que existe aqui. E quando você aceita o agora, a vida entende que pode te dar mais. Eu costumo dizer que o subconsciente é como um servo fiel, mas cego. Ele executa tudo o que você comanda, mesmo quando o comando é inconsciente. E a maioria das pessoas passa o dia emitindo ordens negativas. Por que tudo dá errado comigo? Por que nada funciona? Por que é sempre tão difícil? E o subconsciente responde com obediência, mostrando mais motivos para essas perguntas fazerem sentido. Mas quando você inverte essa lógica, quando pergunta por que agora é o melhor momento da minha vida, você está trocando o programa inteiro. É como se dissesse ao subconsciente, encontre razões para eu me sentir bem. E ele encontra, sempre encontra. Depois que essa pergunta passou a fazer parte da minha rotina, comecei a notar um tipo de sincronia diferente. Nada forçado, nada planejado, mas como se o universo estivesse respondendo em tempo real à nova vibração que eu estava emitindo. Era como se cada vez que eu repetia por que agora é o melhor momento da minha vida, a realidade se reorganizasse ao redor dessa crença. Uma das primeiras mudanças aconteceu de um jeito quase imperceptível. Um problema que eu vinha adiando há semanas, algo simples, mas que estava me incomodando, se resolveu sem que eu precisasse insistir. Pessoas que eu achava que estavam distantes começaram a se reaproximar, conflitos que pareciam insolúveis começaram a perder o peso emocional. E tudo isso porque, de forma sutil, a minha percepção sobre o agora tinha mudado. Quando você começa a acreditar que agora é o melhor momento da sua vida, a sua mente para de buscar o que falta e começa a expandir o que já está funcionando. E é aí que a mágica acontece. Um relacionamento que parecia estagnado começa a ganhar vida novamente. O trabalho deixa de ser uma obrigação e passa a ser um campo de criação. Até as pequenas coisas, o café de manhã, uma conversa simples, uma caminhada, ganham um significado diferente. O que muda não é o mundo, é o olhar. E o olhar muda tudo, porque ele define a vibração que você está emitindo. E o universo, como sempre, responde ao que você emana, não ao que você deseja. Enquanto antes eu me perguntava por que as coisas não dão certo para mim, agora a pergunta era por que tudo está fluindo tão bem. E essa simples mudança de foco fez com que minha energia inteira se alinhasse com uma nova frequência, e o resultado foi inevitável. Eu comecei a perceber oportunidades que antes eu não via. Comecei a sentir mais clareza nas decisões, mais paz nos dias, mais prazer nas pequenas conquistas. E o mais curioso é que, mesmo nos dias desafiadores, eu não me sentia mais derrotado, porque a crença já estava instalada. Esse também é o melhor momento da minha vida. Essa é a parte mais libertadora de tudo isso. Você para de esperar que algo mude para começar a se sentir bem. Você se sente bem primeiro, e é esse sentimento que muda tudo. O verdadeiro poder dessa prática não aparece quando tudo vai bem. Ele se revela quando a vida testa você, quando algo dá errado, quando o plano desmorona, quando a resposta que você esperava não vem. É nesses momentos que a mente antiga tenta voltar, sussurrando as velhas crenças. Tá vendo? Nada muda. Você só se iludiu. Era questão de tempo para tudo dar errado de novo. E foi justamente nesses dias que eu percebi o quanto essa simples pergunta havia se tornado uma âncora. Porque quando as coisas não saíam como eu esperava, eu respirava fundo e dizia, por que agora é o melhor momento da minha vida? Mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo quando tudo dentro de mim queria acreditar no contrário, e algo começava a mudar imediatamente. Essa frase funcionava como um interruptor. Ela me tirava do piloto automático do desespero e me colocava de volta no centro. Era como se, de repente, eu lembrasse que existe algo maior orquestrando tudo, algo que eu talvez não compreendesse no momento, mas que fazia sentido num nível mais profundo. E foi nesses momentos que eu aprendi que prosperidade verdadeira não é sobre ter tudo resolvido, é sobre saber que mesmo quando tudo parece bagunçado, há um propósito acontecendo. A formação, por que agora é o melhor momento da minha vida, começou a reprogramar a forma como eu reagia às situações. Antes, qualquer contratempo me tirava do eixo. Hoje, eles se tornaram lembretes,
cada dificuldade passou a ser um convite para reafirmar a nova crença. E o incrível é que quanto mais eu mantinha essa postura, mais rápido as coisas se realinhavam. Porque a vida não responde ao que a gente fala, responde ao que a gente vibra. E quando a sua vibração diz tudo está certo, o universo não tem escolha, a não ser confirmar isso. Até os desafios começam a cooperar com o seu crescimento. Eles não vêm mais para te punir, vêm para te lapidar. Foi assim que eu comecei a entender o verdadeiro significado de abundância. Não é viver sem problemas, é viver com consciência. E quando você alcança esse estado, não há nada que possa tirar sua paz, porque a paz deixa de depender das circunstâncias e passa a depender da sua crença. Com o tempo, eu percebi que não era apenas a minha rotina que estava mudando, era a minha identidade. Antes, eu me definia pelas circunstâncias. Se algo dava certo, eu me sentia confiante. Se algo dava errado, eu me sentia perdido. Mas à medida que repetia essa pergunta, por que agora é o melhor momento da minha vida? Comecei a me sentir inteiro, estável, presente. Como se, pela primeira vez, a minha felicidade não dependesse de nada fora de mim. E isso é algo poderoso demais. Porque o que realmente transforma a vida não é o que a gente faz, mas o estado de consciência a partir do qual fazemos. E essa formação me colocou num novo estado de ser. Um estado em que eu não estava mais tentando consertar o passado nem controlar o futuro, apenas vivendo o agora com uma fé tranquila. E esse agora passou a se tornar fértil, cheio de oportunidades, clareza, fluidez. Percebi que as coisas começaram a se alinhar quando eu parei de tentar mudar minha vida e comecei a mudar a percepção de quem eu sou. E, nesse processo, as situações externas passaram a se organizar naturalmente. Eu parei de correr atrás e comecei a atrair. Parei de exigir das pessoas e comecei a transbordar o que eu mesmo precisava. A vida, de repente, começou a me tratar como eu me tratava internamente. E isso é o que acontece quando você muda de frequência. Você deixa de ser uma versão fragmentada e passa a ser uma expressão coerente daquilo que acredita. E, quando há coerência entre o que você pensa, sente e faz, você entra no que Joe Dispenza chama de campo da criação. Tudo começa a se alinhar não por esforço, mas por ressonância. E o mais curioso é que, quando essa identidade se consolida, você começa a reconhecer o que sempre esteve aí. Você entende que a abundância não é um lugar que se alcança, é um estado que se lembra. E o agora é o portal para esse estado. Por isso, cada vez que algo me desafiava, eu voltava à pergunta. E, de novo, tudo se reorganizava dentro de mim. Era quase como uma oração disfarçada de dúvida. Mas era uma dúvida sagrada, porque fazia o subconsciente trabalhar a meu favor, e não contra mim. Com o passar dos dias, essa nova identidade deixou de ser um exercício e virou natureza. Eu não precisava mais repetir a frase o tempo todo, porque eu já me tornara o que ela dizia. E quando você se torna, o universo responde com a mesma vibração. Hoje, quando olho para trás, percebo que nada do que vivi foi por acaso. Cada momento de dor, cada dúvida, cada silêncio, tudo me preparava para entender o que é viver o agora de verdade. E se eu pudesse resumir tudo o que aprendi nesses anos em uma única frase, seria essa: o momento perfeito nunca chega, ele já está aqui. A vida não começa quando tudo se ajeita, ela começa quando você decide se alinhar com o que sente agora. A afirmação "por que agora é o melhor momento da minha vida" me ensinou que a realidade muda quando a gente muda a forma de olhar para ela. E é isso que eu quero que você entenda. Não é o que acontece fora que te liberta, é o que desperta dentro. Quando você instala uma crença que vibra abundância, o universo responde imediatamente. Quando você acredita que está no melhor momento, cada detalhe passa a cooperar com essa verdade. E é assim que a prosperidade deixa de ser uma promessa distante e passa a ser um estado constante. Por isso, se você sente que tem vivido em luta, tentando controlar tudo, forçando demais para ver resultado, talvez seja a hora de fazer diferente. Talvez tenha chegado a hora de parar de empurrar a vida com força e deixar o seu subconsciente trabalhar por você. A sessão Prosperidade Sem Esforço já está aberta e nela eu vou te ajudar pessoalmente a programar sua mente para ganhar dinheiro de forma leve, automática e natural. Você vai entender por que até hoje as coisas parecem travar e vai experimentar na prática o que acontece quando o subconsciente se alinha com a prosperidade. O link para participar está na descrição e no primeiro comentário fixado. E lembre-se, você não precisa esperar que tudo se resolva para começar a viver bem. Você só precisa decidir que agora é o melhor momento da sua vida, porque quando você acredita nisso, o universo inteiro se move para te provar que é verdade. Eu sou Fabrício Venâncio e a minha missão é te mostrar que a leveza e a abundância não são o futuro, são o agora.